Turma, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do L-Talks. Hoje com um episódio mais elegante, mais chique. Nós estamos com um tablet na mão, tom terno, então todo figurino hoje preparado e apropriado para essa convidada nossa especial. É uma convidada que, podemos falar, uma convidada de milhões, uma presença espontânea ou aleatória, vamos pensar nessa forma, que está conosco hoje aqui. É uma empresária de milhões, sócia fundadora da empresa Arquitec Automação, denominada Rainha da Automação, vamos conversar sobre isso, comunicadora de alto impacto, já participou de alguns eventos, adora viajar. Estamos hoje com a Thaís Giordano. Acertei? Giordani. Prazer com a gente aqui, muito obrigado, viu? Obrigada. Thaís, eu falo aleatório porque nós estávamos num curso, certo? Você me deu em 10 minutos uma aula, eu falei, eu preciso levar a Thaís para a gente bater um papo. E hoje nós estamos aqui, justamente nesse bate-papo, um bate-papo informal sobre arquitetura, engenharia, design, tudo. E a primeira pergunta eu sempre faço, assim, até para quem está nos ouvindo aqui, está nos vendo, quem é a Thaís? Olha, boa pergunta. Acho que não tem como me definir, acho que seria algo muito involutivo de minha parte. Uma vez que existem muitas Thaíses aqui dentro, né? E eu acredito que vai continuar existindo outras e outras que eu vou conhecer, talvez uma outra até a partir desse momento. Acho que a Thaís é uma pessoa que está em busca de se conhecer, conhecer o mundo, se permitir novas experiências, se permitir errar. Okay. E muitas vezes a gente é muito cruel com a gente. Sim. Com o erro, né? Exigente. E sem o erro a gente não consegue passar para o próximo passo, né? A gente tem muito medo normalmente disso. E quando a gente consegue ter uma visão diferente sobre isso, eu acho que isso faz com que a gente naturalmente acabe evoluindo mais. Então, a Thaís é essa pessoa. Eu sou intensa, isso é uma boa característica sobre mim, eu sou intensa, sou bem persistente. Se eu decidir que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer aquilo. E determinada. Sou bem determinada também. Não acredito em muitos nãos, a não ser aqueles que eu decida, mas não sou uma pessoa que acredita assim, não dá para fazer. Será mesmo que não dá? Por que não dá? Por que não dá? Como não dá? De que forma? E eu sempre pergunto assim, tá bom, e como daria? Uhum. Né? Porque acho que nada é definitivo, né? Nem a gente, nem nada, nem o tempo, tudo é móvel e a gente também. Eu acho que essa beleza de se entender como parte da natureza, parte integrante de tudo o que é fluxo energético vivo, que somos nós, a natureza, o universo todo, eu acho que assim é uma forma da gente se manter expandindo, né? Então essa é a Thaís, curiosa, né? Vamos dizer, minha mãe, a Thaís nunca saiu da fase do porquê, ela só entrou. E eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre quero saber o porquê ou como, e acho que essa energia da curiosidade é o que me move. Eu sou muito interessada em conhecer as pessoas, conhecer as histórias, saber como que aquilo aconteceu, ou o porquê daquilo, ou de que forma que aquela pessoa se tornou assim, e entender que a realidade ela é vista por vários prismas. E acho que dessa forma, pelo meu entender, né, esse prisma é de acordo com o que está batendo esse sol, essa energia, ele vai refletindo. Acho que tudo é muito móvel, muito inconstante. Essa constância depende muito mais do que é objetivo pessoal, ou que é objetivo de vida, ou de relacionamento, ou de qualidade de vida. E isso é muito pautado pela inconstância da natureza mesmo, né? De tudo que a gente tem, de todos os elementos. E a Thaís Formação? A Thaís Formação Começou aonde? A gente está aqui hoje no nosso canal do YouTube, Spotify, todas as plataformas digitais. Para quem não te conhece, a Thaís Formação veio de onde? Ela nasceu aonde? Ela se percursou por onde? Assim, qual é o seu caminho? Vamos falar assim desde o início de uma... Claro que resumido, mas como é que você chegou até onde você se denomina
a rainha da automação, ou tem toda esse euforia em torno do seu nome ali da empresa? Então, a Thaís é uma menina que nasceu no interior do Paraná, né? Nasci na cidade de Toledo, em uma temporada que meus pais passaram lá. Eu sou filha de um policial militar e de uma pedagoga que eram boias frias e saíram dessa realidade para ir para outro local, né? Não sou de família rica como a maioria das pessoas pensam, sempre estudei em escola pública, todas as minhas conquistas sempre dependeram única e exclusivamente de mim. Então acho que esse moldar-se, essa boa capacidade de adaptação que eu tenho foi justamente pela vida que eu vivi. Ok. Né? Filha única? Então, sou mais velha de 3, ajudei a criar os meus irmãos também, em diversos aspectos. Então, desde os 12 anos, eu sou muito, muito adulta, até para a minha idade. E não que isso seja bom, porque hoje entendendo, a gente sabe que isso não é o teu lado positivo. Mas no final, quando acho que a gente vai passando, a gente vai entendendo que as nossas forças e as nossas fraquezas, elas vêm do mesmo ponto, que é onde a gente se força, sabe? Onde a gente tem que aprender, tem que se esforçar. E o desafio, você tem 2 nuances sobre ele. Ou ele te paralisa, ou ele te modifica. Correto. Então, isso é muito característico da minha personalidade. Então, eu sempre estudei em escola pública. Quando passei na faculdade, na época passei numa faculdade pública também, minha primeira faculdade, no Paraná. E aí eu não consegui me desenvolver, passei também na privada. Na época a gente passou por um momento de muita instabilidade. Então, né, eu tinha me inscrito inicialmente para um curso, meu pai me aconselhou a ir para a área da saúde em vez de ir para a área da educação, que era o que eu queria inicialmente. E aí eu comecei com enfermagem, não sabia nem o que fazia, mas eu sempre fui muito dedicada, né? Se eu dissesse que eu ia fazer alguma coisa, eu ia fazer. E eu fui muito dedicada no curso também, em todas as matérias, enfim. Fiz a faculdade de enfermagem. Chegou a formar? Atuei na área, fiz 2 especializações, urgência, emergência e UTI, saúde pública, com ênfase em saúde da família, fiz 2 especializações. Dei aula por algum tempo, coordenei um curso de enfermagem, mais de 450 alunos, fui coordenadora muito jovem, porque eu comecei a especialização, eu ainda estava na faculdade, na época, né, na minha época, ainda podia fazer isso, você podia iniciar após mesmo. Sim, eu comecei era possível. Hoje parece que não pode mais. Não, né? Não pode, hoje é proibido isso. E aí foi assim que foi essa trajetória. Eu tô falando de enfermagem, e aí, onde nós vamos chegar, vamos construir essa história aqui, essa aí coordenei biografia. o curso de enfermagem, e eu vou dizer, eu amava, porque eu sempre amei ensinar, amei falar, eu amava dar palestra, então dar aula para mim era algo assim que conectivo, sabe? Aquilo com o teu propósito, você deixar algo a mais, você ir ali transbordar algo que você tem, então o ensinar me fascina, eu gosto muito, e isso tá totalmente alinhado com o meu propósito de vida. Aí passei em concurso, enfim, eu trabalhava no SAMU, quando eu decidi fazer arquitetura. Mas do nada, como assim? Acordou e falou, agora eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero ser arquiteto. Uma amiga começou a fazer arquitetura, e ela era apaixonada por arquitetura, ela tinha atuado na área por mais de 20 anos como desenhista projetista, e ela tinha começado a faculdade. E você ia aquele, nossa, e ela falou assim, você não quer começar a assistir umas aulas comigo? Eu falei, legal. E eu só me apaixonei. Né? E naquele mesmo ano, o coordenador do curso de arquitetura me chamou para dar uma palestra. Eu nem lembro qual era o tema, da Semana Acadêmica de Arquitetura. E ali eu conheci muita gente e eu me apaixonei pelo curso. Então, quando foi o início do outro ano, eu comecei a arquitetura. E na época, eu ainda trabalhava no SAMU. E muitas vezes eu ia para aula de macacão do SAMU, né? E eu amava trabalhar no SAMU, porque eu tinha 2 grandes sonhos quando eu comecei na enfermagem, né? Como era um curso que eu não tinha uma expectativa, e eu fui entender depois a beleza da profissão, como era. O cuidado próximo. Foi um negócio muito legal. Então, assim, eu gostei muito. E eu tinha 2 objetivos. Um era trabalhar com urgência e emergência e outro era dar aula. Eu comecei dando aula, depois comecei a trabalhar com urgência e emergência também, que eu gostava demais, né? Porque eu gosto de adrenalina. Já falei da minha intensidade logo no início, né? Então, eu adorava. Não tem nada mais com adrenalina do que o SAMU.
Gente, tocou o telefone, você não sabe se é um tiro Deve ser ou o SAMU e facada ou bombeiro. parto. Exatamente. É verdade, tem Então isso também, fiz né? partos também, foi muito legal. Você nunca sabe o que é a história que vai ter. Você não sabe. Sabe quando o telefone toca e você fala assim, pode ser qualquer coisa? Pode ser um gato, alguma coisa, um ferimento leve, mas pode ser também algo traumático. Pode ser uma dor de barriga que alguém tá com muita dor lá e liga. Como pode ser, a gente atendia coisas assim que, olha, intensas mesmo, né? Uhum. E isso era muito gostoso, muita adrenalina, né? E ali eu conseguia também fazer, estava um pouco alinhado com o meu propósito de ajudar. Só que sabe quando você sente na sua essência que você veio fazer mais do que você está fazendo? Certo. Parece que falta alguma coisa. Parece que falta alguma coisa. Quando eu comecei a fazer arquitetura, eu fiquei apaixonada pela arquitetura. Inclusive, o nome da minha empresa é Arquitec, porque eu comecei a minha empresa dentro de quando eu fazia ainda arquitetura. E aí eu queria justamente fazer essa fusão entre a arquitetura e a tecnologia, né? Porque eu comecei a fazer muitos cursos e aí nesses Mas cursos... nada ligado, vamos falar, nada ligado na profissão atual hoje, no tema hoje atual da empresa. Ele é alguma coisa de tecnologia que você não sabia o que seria. Não, eu já comecei direto na automação. Você já sabe, já tinha essa previsão já? Já. Eu vi uma vez na TV assistindo um programa. O futuro e tal, isso aí. Eu vi um cara falando sobre automação e eu já tinha falado uns 2 anos antes com meu pai, que eu queria trabalhar com uma coisa que pudesse mexer com as luzes, porque luz nos meus olhos me incomoda muito, eu tenho muita intolerância à claridade. E aí meu pai, no momento, até assim, né, por ele não saber, ele falou, isso aí deve ser uma coisa muito complexa, tal, né? Uhum. E aí eu deixei pra lá. O dia que eu vi na TV, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu falei, eu quero fazer isso, o nome disso é automação. Então, eu já comecei realmente a fazer os cursos e fazer tudo na área. E continuando estudando na faculdade, ali na faculdade. Arquitetura. E aí a gente começou com um grupo de pesquisa na época. Esse grupo de pesquisa levantou dados, né? Que eu dei uma sugestão para a gente começar um grupo para estudar o mercado, quantos prédios, quantas casas, quantos tinham de pedidos na prefeitura de aprovação de projeto, porque você precisa de números, né? Desculpa eu te interromper, mas tem ano? Você tem uma data assim mais ou menos específica de quando é? Que ano que era isso? 2014. Então, era bem remota a questão, talvez assim. Já existia uma internet ali para te ajudar de certa forma, mas não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Não, era mais restrito. Tinha menos informação. Então era mais difícil ainda a possibilidade da... Era porque a informação tinha muito pouca. E vou te falar, até hoje tem muito pouca informação, sabia? Até hoje você vai pesquisar realmente... Informação técnica. Informação técnica e até formação, bem poucos. Nesses últimos anos aí, eu conheço 20 países, mais ou menos, 18 países desses eu fiz imersão de tecnologia, o curso relacionado na área, visitas técnicas, conhecer os profissionais para ter essa troca um pouco mais rica, porque tem muito déficit de informação ainda. Entendi. E quando tem informação técnica, essa informação ela é muito rasa ainda. E isso é uma característica, inclusive, do mercado, né? É um mercado que parece recente, mas ele está tornando mais conhecido agora, porque existe automação no Brasil desde 1970. Certo. Né? Não é nada novo. Não esse nível de tecnologia que a gente tem, mas existia uma automação de certa forma. Muito próxima já. Só que era algo assim, para a elite da elite da elite. Era muito restrito. Muito restrito. Mas por questões de custo ou de informação? Dos dois. De custo e de informação, porque você tem hoje as duas, os dois eixos ali. Você tem a questão do custo e você tem a questão da informação. A informação hoje se disseminou mais, porém, essa informação ela ainda está muito superficial. Um exemplo disso é assistente de voz. As pessoas dizem assim, eu tenho a automação da Alexa, ou eu quero a automação da Alexa. A Alexa não é automação, né? A gente que é da tecnologia, inclusive, vê o assistente de voz, que é muito legal, mas uma coisa é ser legal, outra coisa é ter um nível tecnológico, um nível de complexidade. Ele é um complemento dentro dessa automação. Ele é como um interruptor. Ele não faz essa parte, ele não é uma central, ele é um complemento. Ele não é, ele é realmente, pra gente da automação, ele é equivalente a uma tecla, sabia? Ele não tem, porque olha só, ele é algo que você dá um comando, ele busca na rede mundial de computadores essa pergunta, ela te devolve ali, então ele serve como um microfone e um alto-falante ao mesmo tempo.
Entendi. Porém, se você não tiver internet, você não acessa nada. Uhum. E tudo que a gente faz na automação, a gente tem que subir essa programação dentro ali. Então a gente tem que configurar a pergunta, configurar a ação, configurar entendi. o tempo, configurar a As resposta. senhas em geral. Ela é um equipamento completamente para nós de tecnologia, com muito pouca tecnologia, né? E aí ele é mero assistente de voz, porque a gente fala que é igual uma tecla, porque ele tem que ser configurado, né? E a gente tem muito assim, a gente fala com os clientes Tony Stark, sabe? Ele fala assim, não, eu não quero nem tecla, eu não quero interruptor, eu não quero nada. Eu quero só comando de voz. Eu falo para ele, não vai funcionar. Porque na primeira vez que faltar a internet, a automação funciona 100% sem internet. Mas o assistente de voz não. Então você não vai ter como interagir com a tua casa da forma que você quer. Então ter o assistente de voz é maravilhoso. Mas em trazer isso para o público e esse nível de informação, que o assistente de voz ele é um mero complemento a tudo, ainda é uma construção. Entendi. Ainda é uma construção no mundo atual. E aí, gente, vejo que você tem os mesmos brilhos nos olhos para falar sobre automação. Eu amo muito a arquitetura. E você veio construindo a questão da faculdade, já começou um campo de pesquisa em geral, de repente você formou, beleza? Não. Você parou a arquitetura? Uhum. Conte para nós todos. Então, gente, a empresa começou a ir muito rápido e eu tinha um objetivo, né? Pelo campo de pesquisa ali, já estava rodando, arquiteto, e começou a aprofundar. Os colegas, a gente fez um grupo de pesquisa, levantou os dados, eu falei, quem quer abrir empresa comigo? Uhum. Ninguém quis. Só ficou eu e a Valéria, que é minha sócia. Certo. Porque a gente criou tudo junto. Uhum. Eu e a Valéria. E ela fazia arquitetura? Ela fazia arquitetura. E ela estava um ano à frente que eu. Ok. E aí a gente criou a empresa, a gente fez a logo na mão mesmo. A Valéria desenha muito bem. Ela nasceu com esse dom. Ela estava errada de não ter sido arquiteta antes, porque ela tinha muito potencial. E desenhamos ali, tinha um colega que nos ajudou a pegar aquilo ali e passar, né, redesenhou ali para passar para o digital, para fazer cartões e tudo mais. E nisso eu conheci uma outra pessoa que na época se tornou minha sócia, que fazia arquitetura também. E aí era uma do terceiro ano, uma do segundo ano e eu do primeiro ano. Então nós éramos 3 sócias, três pessoas que faziam arquitetura de anos diferentes, né? Com experiências diferentes. E de nós 3, quem se formou é só a minha outra sócia, que hoje ela não é mais sócia, não faz mais parte. Sim. Mas pela demanda da empresa. Demanda da empresa. E ela já estava mais adiantada. Então, assim, a gente tinha um objetivo, né? Quando a gente começou, eu sempre vou muito para o mundo das ideias e eu gosto de escrever onde eu quero estar ou como, descrever os meus processos, né? O que eu quero alcançar, minhas metas e tal. Então, no fluxo da empresa, desenhei onde a gente estaria no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quinto ano e em 10 anos. O que era o principal objetivo da Arquitec naquele momento que você fundou? Vocês fundaram a empresa. O que era o principal objetivo? A gente queria levar tecnologia com a visão da arquitetura. Somar os dois. Os dois. Oferecer uma experiência que ainda não existia no mercado, que era de personalização real. Hoje a nossa interface ela é 100% personalizada. Ela é a planta 2D, do jeito que você projetar, nas mesmas cores, com a mesma paleta, a gente desenvolve. Porque o projeto, para nós, ele tem que ser realmente personalizado. A gente entendia que dizer que a tua casa na palma da tua mão e não ser a tua casa era algo que, para nós, não tinha essa conexão com a realidade, né? Porque uma coisa é você realmente ter a planta e você olhar que o arquiteto desenvolveu, o projeto que ele assinou ali eternizado como realmente a tua interface, né? Sim. O teu meio de relação foi feito com a tua exatamente casa. para aquele tipo de público ou aquela exigência daquele cliente. E quando a gente começou, em 2014, eu tinha ouvido falar sobre o KNX, que futuramente a gente já se tornaria partner. Na verdade, eu conheci o KNX através da minha sócia, da Valéria. O KNX é uma premiação. É um protocolo de automação mundial. E aí, a Valéria, ela era da área de tecnologia. Na época, ela coordenava o setor de informática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Então, ela era uma pessoa que tinha as habilidades da arquitetura, mas ela estava super integrada na tecnologia, né? O setor dela, parque de máquinas de mais de 1.500 máquinas, então ela entendia muito de tecnologia. Sim. E de tudo que a gente estava estudando na época, fazendo, ela falou assim, isso aqui, com certeza, é o que tem mais a ver que o mercado vai ir, apesar de ser novo no Brasil, que é o KNX. Então a gente pegou e foi atrás de fazer isso e a gente descobriu uma feira, que é a Lighting Building. E aí eu descobri que tinha essa feira e que nessa feira tinha uma premiação.
E aí, só que aí a questão do ponto é, quando vocês fundaram a empresa ali e já tinha esse objetivo que era levar automação relacionado à arquitetura, eu imagino que vocês, meninas novas, todos pensavam sempre naquele mundinho ali, Paraná, a cidade que vocês estavam, em tudo. Imagino que o início Na era isso. verdade, Ou a não. ideia já era, não, nós vamos levar para o Nordeste, vamos levar para o Brasil inteiro, vamos rodar o mundo. O que que você... Rapaz, Vocês tinham essa pretensão, assim, já na época, como menina nova, assim, de eu fundação? sou a mais nova, né? A minha sócia Valéria hoje, não vou nem falar a idade dela, mas 50 Ela vai alguma assistir coisa, aqui, vai ver você. assistir, né? Mas olhando para ela não aparenta. E a minha outra sócia que também fazia parte, hoje não faz mais, ela também é mais velha do que eu. Eu, na verdade, era o bebê da situação. Hoje eu tenho sócias em outros estados que são mais jovens do que eu. Mas na época eu era mais jovem. E assim, eu nunca acreditei em limite, de verdade. Você já tinha essa perspectiva, cara, nós vamos Já. rodar o Brasil todo aí, se além talvez do Brasil, o mundo todo com essa automação. É. Mesmo estando no Paraná, numa cidadezinha de interior, que seja. Né? Era exatamente isso. O que dizia no meu plano, né, no meu roadmap, assim, quando eu desenhei. Primeiro ano, vamos nos tornar conhecidos na nossa cidade. Segundo ano, quero me tornar conhecida na nossa região, porque é uma região muito, muito grande ali, né? O oeste do Paraná são muitas cidades, né? E ali tem um potencial incrível, né? Então foi ali Cascavel, aí a gente já foi Foz do Iguaçu, aí a gente começou a atender todas as cidades em volta, porque Cascavel é polo e sede, né? Bacana. E tá entre as melhores cidades também para se viver, na época tal, e a gente falou, bom, a gente começa daqui que a gente vai. Então, primeiro tinha ano potencial a cidade tinha, do interior, mas ela tinha questão de fábrica. Era... muita coisa. Agora mesmo então tinha cliente para isso, consumidor. Tinha um consumidor. Tinha consumidor. E a gente tinha os números, né? De quantas aprovações eram homologadas quantos pedidos eram feitos na prefeitura por ano. Para um projeto então a gente novo, sabia projeto residencial, projeto de residencial de apartamentos. Então a gente tinha essa você ideia. Tinha esse mapa na mão ali. A gente tinha, porque isso é uma informação pública, inclusive, sim, né? Foi um tempo que a gente descobriu que isso era uma informação pública. Talvez você não tenha os dados do proprietário, mas sim... Os dados do proprietário não, mas os números, né? As projeções, sim. E aí, o terceiro ano era ser conhecida no nosso estado. No quinto ano, a ideia que eu queria era nós sermos conhecidas no Brasil. E em 10 anos a nível mundial. Nós estamos quantos anos atualmente? Nós estamos em 8, vai fazer 9 esse ano. Então a conversa vai ficar boa aqui. Porque eu tenho uma questão que todo mundo que nos assiste aqui e tal, muitas vezes tem muita gente que é geração mais nova, tem pessoas que nos escutam aqui e acaba vendo algumas situações assim, cara, eu não tenho a mesma empresa que ela tem, a minha atividade não é a mesma, mas parece que a história é parecida com a minha. E isso é um ponto fundamental que acontece no meu escritório de arquitetura, acontece provavelmente na sua empresa, chegou o ponto de se abrir uma empresa. Ok, validamos isso, temos objetivos. Aonde é que chega o primeiro cliente, que é aquele que você sempre nunca vai esquecer, talvez, assim? De onde ele vem? É um parente? É um amigo próximo? Porque sempre tem alguém que te incentiva mais próximo ali, né? Ainda bem, né? E olha, nunca vai ser um parente ou um amigo. Essa é a gente sempre espera isso. Né? A realidade do empreender, a gente vai ter, nunca vai ser. E olha, tem um arquiteto que, inclusive, ele é muito conhecido hoje no Brasil e até fora, que eu chamo ele de Dindo. Eu falo que ele, né, depois no final, até quando sair, vou marcar ele aqui. Legal. O nome dele é Lori Crisel. Ele fala hoje sobre neuroarquitetura, uma referência mundial legal. Em neuroarquitetura. E na época ele era meu professor de duas disciplinas e eu conheci ele na faculdade e eu marquei um horário no escritório dele, sendo aluno do primeiro ano, né, que eu queria falar com ele sobre um projeto. E eu cheguei lá e falei para ele, olha, o meu projeto é o seguinte, eu quero abrir uma empresa de automação, você é o professor mais conceituado aqui, porque você roda o Brasil todo dando aula em pós-graduação, valida para mim aqui, por favor. E o mestrado dele era nisso, né? E ele tinha mestrado fora também, tinha feito projetos com parceria com grandes escritórios, acho que da Zaha Hadid, vários escritórios, assim. E ele era referência em iluminação e acústica, tal. O cara é um monstro. E aí eu falei para ele, e ele foi de um acolhimento com o que eu tava ali, ele falou assim, eu acho que você deve ir, que eu acho que vai arrasar mesmo, acho que o mercado precisa de alguém como você. Cara, ele deu um gás, era o gás assim, que você precisava. Enorme. Agora, se ele validou, ninguém tinha de mim mais. E o primeiro lugar que nós instalamos foi na casa dele. O primeiro kit que eu comprei. Já abriu essa Eu falei para ele, eu falei, não sei por onde começar. Ele falou, você está lá na minha casa, porque se der algum problema, eu vou olhar para você e vou te dar todo o feedback que você precisa. Excelente. Ele deixou eu instalar na casa dele, ele me deu feedback, ele falou muito sobre o mercado, eu ouvia muitas coisas que ele falava, eu observava muito também. E até a primeira viagem que eu fiz com arquitetos, foi uma viagem que ele estava organizando junto com uma outra instituição de pós-graduação. Ele falou que você quer ir a oportunidade de você conhecer arquiteto do Brasil todo. Eu falei, eu vou. Quero entender. Quero entender. E eu fiz aquela viagem justamente para observar. Então, uma dica para quem está começando qualquer tipo de negócio e você não sabe por onde começar,
Estude o seu público, vá atrás dos números primeiro. Sim, mapeia quem é eles. o teu cliente? Tenha definido quem é o teu cliente, né? No nosso caso, nós somos 2 clientes. Nós temos o cliente final e o cliente arquiteto. Ok. Né? Porque o arquiteto, ele tem vários projetos de tipos de clientes diferentes e ele é a porta de entrada para o meu negócio. Beleza. Porque o arquiteto, ele é a ponte de confiança, do brilho do cliente no olho, do projeto, do sonho, da casa, do empreendimento, do investimento. Então, é o arquiteto. Então, ele é a parte técnica. Total. Eu falo, o nosso tenha... trabalho não existe sem o trabalho do arquiteto. Sim. Porque, por exemplo, para a gente fazer um orçamento, hoje a gente precisa de um arquitetônico com um layout. Mínimo. Só e a gente já consegue fazer o orçamento. Mas para chegar nesse arquitetônico, alguém pensou nisso e alguém foi contratado para isso, que é um arquiteto. Que é o arquiteto. Então, assim, entender primeiro quem era o nosso público. Nós tínhamos 2 públicos, né? O cliente de alto padrão e o arquiteto. Final... E aí, o meu primeiro cliente, meu primeiro principal cliente era o arquiteto. Porque eu precisava entender o que, como, quando, onde, o que era valor para ele, como respeitar o projeto dele, que é a primeira coisa, sim, como entender como ele trabalha para saber como eu vou trabalhar. Então, essa dica, estude o teu público. Então, eu fui viajar com o arquiteto para observar o que eles vestiam, como falavam, o que era valor, o que eu deveria saber, como eu deveria me portar, o que seria interessante para ele que eu poderia oferecer também, como pessoa, como profissional, como eu poderia ser mais útil, como que eu conseguiria trabalhar com diversos profissionais do Brasil inteiro. E ali tinha 28 arquitetos de vários estados brasileiros. Culturas não vou dizer todos, mas assim... Mas as culturas todas diferentes, e eles que é tinham ótimo. pontos de similaridade, né? Então tinha arquiteto mais interior, tinha arquiteto mais corporativo, tinha... E eu conversei com todo mundo na viagem, justamente perguntando, conhecendo qual que é a tua história, o que mais você faz, como você acha que seria o mundo ideal. Porque um erro, às vezes, é a gente criar um produto, criar alguma coisa e não ter essa validação, sim, de quem é o principal. Você fica naquela caixinha só achando que ela é assertiva, que ela vai dar certo, mas na verdade o seu consumidor não consome o que você acha que é o ideal, né? Na verdade, você trabalha sobre o ideal do seu consumidor. Exatamente. E o nosso primeiro consumidor era o arquiteto. Então, assim, ele era o primeiro que eu precisava compreender ele para saber como ele ia compreender o que a gente tinha e como ia ser diferente o que a gente tinha, como ia ter essa abertura. Porque eu falo assim, automação é igual carro. Realmente é igual carro. Quando você fala categoria carro, você pode falar de um Fiat 147, você pode falar de um Rolls Royce, ou de uma McLaren. Certo. Todos estão na categoria carros. Correto. Mas não são todos iguais. Sim. Cada um tem sua particularidade ali. Até por isso também o preço é completamente diferente. E como é que você fala para o teu público? Você fala para o teu público que você tem um diferencial, uma vez que, pelo senso comum, todo mundo olha para carro e vê que é carro. E no senso da automação, esse mundo era menor ainda. Essa ótica era olha, uma microvisão total. Por quê? Porque a gente sabe que o consumidor final, ele sabe que quando ele contratou o arquiteto, que ele vai comprar uma cadeira até ele entrar na casa. Ele sabe. Mas ele não sabe que ele precisa de automação ainda. Porque ele ainda não vive com e ele ainda não sabe. E por que também é igual carro? Pegar um carro de, sei lá, 120 mil reais hoje, tá? 100 mil reais que seja. Um carro de 100 mil reais tem 20 mil reais de automação dentro dele. Ok? Tem, no mínimo, o mínimo do mínimo, no mínimo. Você não mora lá dentro, mas você paga os 20 mil reais de automação. Já está incluso, ele tem que vir. Tem que vir. Se eu tiro a automação dentro do carro, você não quer mais dirigir o carro. Sensor de estacionamento, sensor que a porta está aberta, o do cinto, se começou a chover, o crepuscular, o que liga no painel das luzes para você saber o que o carro precisa. Isso é um carro básico. Vamos falar assim, fora falar em Audi, Tesla, Jaguar, não é e básico. outra história. Tô falando aí, vamos supor, pode pegar hoje um Onix novo, deve estar nessa faixa, 90 mil reais. Sim, hoje é a média mais ou menos assim, mas nenhum vem, todos eles vêm. Se eu tirar, ninguém quer usar aquele carro. Porque você fala assim, não, mas não tem como. A automação é a mesma coisa. Por isso que a gente colocou que a Arquitec é feita para sentir. Porque a automação, ela não se vê, a automação se sente. Né? Uma pessoa lá da empresa tem um carro que custa, acho que 33 mil reais, uma coisa assim. E eu teve uma questão com o carro, falei, qual que é a questão do teu carro? Ela falou, é a automação do carro, que teve que trocar, tinha um ponto ali. E aí eu falei, e o que que é? Ela falou, é uma peça que eu tenho que trocar, porque era mau uso, enfim, e custa R$ 4.800. Eu falei, gente, R$ 4.800. Ela falou, pois é. Ela falou, eu não tenho automação no meu apartamento. Eu comecei a repensar. E eu invisto numa coisa que só me leva e me traz para o trabalho, mas eu pago para ter esse conforto. E onde eu passo
os melhores momentos da minha vida, que é dentro da casa, que o arquiteto está projetando os melhores momentos, você vai viver dentro daquele espaço, você ainda não tem a tecnologia a seu favor. E como fugir de algo que está previsto em tudo? Nos eletros, nos móveis, em tudo. Então, quando eu olhei para o mercado, eu olhei primeiro para o arquiteto. E vindo da faculdade de arquitetura, né, que eu já fazia, eu estava fazendo arquitetura. Você já conseguia ter a mesma tratativa com ele ali? Eu entendia o que eu estava aprendendo, qual que era o diferencial, o que o arquiteto tinha, as áreas de especialização que cada um focava mais, o que era mais valor, mas os valores que tinha em comum daquilo. E foi dessa forma. E o Loric foi esse cara que deu todo esse incentivo. E o primeiro cliente veio do escritório dele. Legal. E esse cliente foi muito importante. Então, que você fez o dele, ele foi replicando e isso aí foi virando uma cadeia aí, vamos imaginar que chegou onde é a empresa de vocês hoje, né? Começou com esse projeto, né? Começou com esse projeto que ele nos indicou. A gente viveu 6 meses desse projeto, que foi a primeira casa que a gente fez. Já foi uma casa na época de uns 720 metros quadrados, uma casa grande. Bom. Esse cliente até hoje, assim, algumas entrevistas que eu dei para emissoras, né, é uma cliente, a esposa dele é muito mais, né, participativa, assim, de falar. Então, ele sempre falou, olha, quer dar um feedback, quer dar alguma coisa? Assim, ele é o nosso cliente número 1. A gente falou anos depois, quando a gente ganhou o nosso primeiro prêmio, que aí eu entrei em contato com ela para dizer para ela, e eu falei, olha, você é nossa cliente número 1. Ela ficou tão feliz, ela falou, não acredito. A partir de você, nós estamos onde nós chegamos. Seja na alegria e na tristeza, nessas alegrias todas. Pois é, mas aí é que tem uma questão. Você vem construindo, seguindo o objetivo. A gente está falando de região, está falando de cidade, município, está falando de região, está falando de estado, e de repente eu imagino que o empreendedorismo ele é muito resiliente, né? E quando você menos espera, você está trabalhando e de repente você está conquistando o Brasil inteiro, que é onde vocês estão no Brasil inteiro hoje. Quem olha a sua biografia, olha sobre a empresa, lê sobre a empresa, até ficar a dica para quem quiser entrar na Arquitec, Instagram, rede social, todas as redes sociais e também no site, né? Você consegue brifar ali, bem feito mesmo, a questão de onde vocês estão. E aí você vem, e quando você se viu, ou quando surge alguém fora do estado, por exemplo, e aí, como é que vocês abraçaram isso? Assim, tipo assim, pô, chegou agora um convite de alguém, depois do estado, foi aonde? Você tem mais ou menos uma ideia? Porque você já atendeu gente pra caramba, né? Mas imaginar que seja uma região aí, seja São Paulo. E aí, vocês chegaram para e falaram, nossa, nós estamos, objetivo 2, objetivo 3, nós estamos caminhando ou a gente realmente está fazendo certo, nós estamos tendo o nosso foco ali. Vocês têm vocês param para fazer essa... Então, quando a gente ganhou o prêmio, aí a gente foi, eu desenhei um novo, né? Porque foi antecipado. Eu queria que nós nos tornássemos conhecidos em 5 anos no Brasil e em 10 anos a nível mundial. Mas em 2020 nós ganhamos o primeiro prêmio mundial de automação. 6 anos. 6 anos, 5 anos, né? 5 anos. Então, no 5º ano... Você já pulou ali, você já... a gente adiantou 5 anos. Tecnologia já trouxe pra cá. E isso pra nós, assim, foi algo surreal. A virada de chave foi o prêmio? Foi. O que é o prêmio? Explica pra gente. O prêmio, então, assim... na Alemanha tem uma feira chamada Light and Building, que é uma feira que é a maior feira de iluminação e automação do mundo hoje. É gigantesca. Certo. Você fica realmente assim 5 dias andando o dia inteiro e você tem dificuldade para conhecer tudo, porque é muito grande, né? Nível de formação absurdo. Tudo chega primeiro lá. 220 mil pessoas em 5 dias. É um negócio monstruoso. Então, assim, você encontra gente do mundo todo. Beleza. Desde iluminação assinada a postes inteligentes, né? Que a gente trouxe agora umas soluções que funcionam até sem nenhum tipo de cabeamento, sem nada. Legal. Autocarregável, enfim. Soluções que são muito diferentes. Tudo é lançado lá. Então você tem pavilhão que são mais iluminações assinadas, outro urbana, e aí vai indo, né? Quando a gente foi a primeira vez, que foi em 2016, que eu conheci o KNX em 2014, que eu estava falando para você. Quando a gente foi em 2016, a gente não conseguiu entrar na premiação do KNX. Mas você tinha projeto para isso? Não, a gente queria só assistir, só assistir. Em 2016 a gente queria assistir, a gente não conseguiu entrar. Então assim, em 2015 eu soube que tinha a premiação. E o que é o KNX? O KNX hoje é a maior aliança mundial de automação do mundo. Certo. Hoje já são... É o principal órgão validador assim do mundo. Do mundo. Hoje são 500 e tantas, acho que 507 multinacionais que fazem parte dessa aliança a nível mundial. Só para você ter uma ideia. ABB, Schneider, Pierre Legrand, Bitsino, VEC, Bosch, Philips, Daikin, Fujitsu, Sony, Panasonic, pensa, mais de 500. Sim. Então, essas que eu falei...
Oi? É uma etiqueta ou é Não, um o KNX grupo? ele é um protocolo de selo, comunicação. é um selo. Ele é como se fosse o BIM da automação. Certo. Entendeu? Então, é assim, a empresa faz parte, então ela se torna um partner member, né? E aí todos os produtos que ela produz com o selo KNX é compatível com qualquer produto KNX do mundo. Integrado. Isso surgiu na Alemanha há 34 anos atrás, hoje a sede é na Bélgica. Então, assim, imagina, todo produto que tiver esse selo, independente do país de fabricação, vai ser compatível com qualquer produto, independente do país de fabricação, desde que tenha o selo. Então, quando a pessoa faz parte, né, a empresa, a multinacional faz parte, isso é uma das premissas que você tem que cumprir do protocolo. Né? Bacana. Então, isso nos chamou a atenção. Então, a gente se tornou partner em 2014. Em 2017, nós nos tornamos Partner Advanced, que é um nível um pouco acima. Essa certificação você já faz só fora do Brasil, no Brasil não tem. Mais próximo na América Latina fica na Colômbia, depois é Alemanha ou Espanha. Então, quando a gente foi, a gente queria muito assistir. E a gente acabou preenchendo os documentos errados e a gente não conseguiu participar da cerimônia. Então, eu fiquei muito triste. Falei, nossa, eu não acredito, tal. Em 2018, a gente participou da cerimônia, a gente foi de novo. A gente é frequente na Light Building, né? E aí, nossa, foi incrível. Um evento, e é chamado de Oscar da automação, não é por acaso, é um evento de gala a nível mundial. Você vê gente do mundo todo com projetos, os CEOs dessas multinacionais que são gigantescas, né? Todos fazem parte também, então fazem parte tanto do perfil avaliativo, e ele é um prêmio técnico. Isso que deixa o KNX com essa visibilidade de seriedade, porque ele não é um prêmio de votação popular. Cada categoria que você submete, as avaliações são todas feitas a nível técnico. Você chega a apresentar para eles lá? Ou não, você envia, você não tem existe um júri ali e tal. É um júri, são mais de 20, são de vários países diferentes, né, engenheiros especialistas nessa área, e são justamente esses diretores, membros, CEO dessas multinacionais, dessas maiores do mundo que fazem parte. Certo. Então é um júri técnico muito criterioso. Quando a gente participou em 2020, aí em 2018 eu olhei aqui e fiquei encantada. Eu quero isso pra mim, determinado, eu quero isso pra mim. Em 2016, o Brasil tinha sido finalista com o projeto corporativo de São Paulo. Em 2018, o Brasil tinha sido finalista com outro projeto corporativo de Santa Catarina. E aí, quando foi em 2020, né, 2019, eu falei, nós vamos trazer esse prêmio para o Brasil. Eu falei, a gente não vai ser só finalista, não. A gente vai trazer para o Brasil. E eu tinha tanta certeza daquele momento, e assim, a minha equipe é muito fantástica, de verdade. Eu tô aqui, mas assim, eu sou uma fração, sabe? Eu sou o rosto, tô aqui. Mas o corpo, o cérebro, a operação toda é a minha equipe, de verdade. Eles são fantásticos, fantásticos. E aí eu falei, gente, vai trazer esse prêmio para o Brasil. Nós submetemos 12 projetos. Vocês lançaram os 12 principais que vocês tinham 12 principais projetos. Quando foi, e no último dia de... Então, aí vocês foram pro evento 2020? Não, ainda não. É como o Oscar mesmo, você fica entre os 5 finalistas de cada categoria. Beleza. E no dia X tem a abertura dos envelopes. Ok. Então... Mas vocês já estavam lá? A gente ainda não, porque isso é 2019. Quando foi... em janeiro, último dia de janeiro, saem os nominees, que saem os 5 de cada categoria. Você falou, agora... E aí saiu a nossa categoria. Foi um momento, assim, de... Nossa, pra nós... Assim, ganhar foi muito importante. Mas vocês param pra reflexão. Só de estar entre os 5, eu liguei pra empresa e falei assim, ninguém trabalha hoje, a gente só vai comemorar porque nós estamos entre os 5, e foi aquela euforia. Ninguém trabalhou naquele dia mesmo, gente. Todo mundo apaixonado igual vocês na equipe, todo mundo ali empenhado no trabalho. E acredita, a maioria da nossa equipe, ou é engenheiro, ou é arquiteto, ou é design de interiores, ou é engenheiro. Legal, e todo mundo só trabalha com automação. Ótimo. Então foi muito empolgante, só que veio a pandemia, né? Pandemia 2020, eu ia te perguntar isso. E aí? Cara, você vê assim, aquele momento que você idealiza, e aí você recebe um e-mail da Alemanha dizendo que o evento foi cancelado. Puts. E aí, em vez de você ter que esperar, porque o evento é março, né? Você aproveita para dar uma esticadinha ali. O evento é março, e aí você fica 2 meses naquela expectativa aí, né? Não dá 2 meses, 45 dias, aí já tem o evento de gala, as aberturas dos envelopes e tal. E o evento simplesmente foi cancelado, dizendo que talvez teria uma versão online no segundo semestre sem data. Então, assim, a gente quase morreu, infartado, Nossa, eu gostei tanto, gente. Eu cheguei aqui, eu tô vendo, eu tô sentindo o cheiro, mas eu não posso tocar. Cara, aquilo foi bem angustiante. Quando foi em setembro,
teve o evento numa versão online. Vocês receberam, falaram, não, vai ter o evento e tal, evento, marca com a turma aí que vai dar tudo certo. E aí o evento foi todo online, a Light Building aconteceu online, né? E aí essa coisa do virtual cresceu muito nesse momento. Aí foi igual o Copa do Mundo, você alugou um telão, chamou o pessoal ali, ficou batendo um papo, gente, agora vai, vamos todo mundo. Foi exatamente Imagina, isso. minhas emoções. E aí, na pandemia, então não podia convidar ninguém, a gente só foi a nossa é verdade, equipe. Só foi a nossa equipe mesmo. Falei, gente, quem foi, mas foi assim, além da equipe foi a minha família, tipo, meu pai e minha mãe, né? Eu não chamei mais ninguém, tipo, tinha avós, não foi ninguém, só a nossa equipe mesmo. Concentrada ali. E aí foi online, nossa, gente, então foi assim, um momento histórico, foi um marco histórico para nós no Brasil. Não, aí me conta só uma sensação que eu tô querendo entender o seguinte, abriu o envelope, você fala, agora vai, todo mundo pegando na mão ali, como se fosse um gol, pênalti, final de Copa do Mundo. Eu não consigo falar, inclusive, sem me emocionar, é muito... Cara, não, beleza, e todo mundo ali, imagina você fica lembrando, tá com aquela lembrança na cabeça, mas pra quem tá de fora te escutando aqui, você, naquele momento ali, aquela abertura daquele envelope, imagina que deve girar a sua cabeça, cara, nós estamos no caminho certo, o que a gente passou, os perrengues que a gente passou, como é que tá sendo e tal, vamos abrir o envelope, todo mundo abraçado. E aí lança o nome, que ele fala, eu acho, imagina... Ele abre o envelope na hora, na tua frente ali online, né? Sim, e assim, mas você não lê, eu imagino que você não tá aqui, ele vai falar ele alguma coisa. fala pra você. Então. E pra nós, assim, existem várias categorias, né? Mas a categoria que a gente foi é Eficiência Energética Global. Ele é, sabe, o melhor filme do Oscar? Isso é o melhor. Por quê? Porque o projeto tem que ser com eficiência energética, é um projeto, esse é um dos projetos que a gente fez para certificação, né? Então, um projeto que conquistou o LEED Gold, o selo Gold do LEED. Ele é de onde, o projeto? Ele é de Curitiba, a capital do estado do Paraná. O que é o projeto? Só é um projeto da Sanepar, da Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, é um projeto aí de mais de 12 mil metros quadrados. Na época era o primeiro LEED, o V4, era a primeira versão 4 do Brasil na época homologado, então... É um projeto que a gente aprendeu muito com aquele projeto. Não era o nosso primeiro projeto de certificação, a gente já tinha feito LEED Platinum, a gente traz essa carga. Eu digo que trabalhar com certificação é amor ou é ódio. Sim. Ou você passa pelo primeiro e fala, cara, tudo isso aqui pode melhorar meu processo, ou você fala, nunca mais eu quero isso aqui porque meu jeito é esse aqui mesmo. Sim, então a gente, sim, tem esses dois lados, né, da certificação. E outra questão é porque nós concorremos com mais de 2 mil projetos de 90 países diferentes. Não. Cara, é internacional. E aqui, tem categoria, né, tem outras categorias, e aquele é eficiência energética global, ou seja, e assim, tinha projetos que era o headquarter da Jaguar concorrendo com a gente, era projetos... Só gigante. Gigantes. Quando teve o anúncio que falou que era gente, assim, eu chorava e o pessoal falava assim, não, mas você não acreditava que ia ganhar? Eu falava assim, mas é que agora é real. Eu não sabia o que ia acontecer mesmo, eu tinha um foco. E aí, naquele momento ali, pra nós, foi assim, eu fico com a mão gelada de emoção mesmo. Não, é gol de Copa do Mundo, todo mundo pulando, a gente gritando, levou agora. Vibrando, o caneco exatamente é nosso, isso, todo mundo gritando, chorando, e, cara, é a gente. Então, assim, aquele momento foi um marco, falo pra nós e pro Brasil, porque nós trouxemos o prêmio de forma inédita pro Brasil. Então, primeira vez que o Brasil traz o Prêmio Mundial de Automação, era aquele momento, então era um marco. Para a gente estar representando o nosso país, era muito disruptivo, e mais disruptivo ainda por ser as primeiras mulheres no mundo a ter se feito. Então, para nós era... várias sequências de primeiros, de inédito. Era duplamente que é isso? De conquista. E aí você pega no negócio e você fala, cara, eu imagino que você deve ter essa reflexão, que a gente faz de vez em quando. A gente tá aqui no mercado, a gente tem seus altos e baixos, mas às vezes a gente é assertivo. E quando a gente acerta, dá um momento que você para e fala, nossa, é verdade. Eu demorei 15 dias para processar. Eu consegui, porque eu imagino que você tem esse ponto, você fala, cara, mas foi a gente. Foi o nosso trabalho, foi o meu trabalho, foi a minha determinação. Podia ter sido qualquer pessoa do mundo. Podia. Mas fomos nós que levamos o prêmio, sabe? E aí quando você recebe o prêmio, você tem toda aquela euforia, tudo passa, lá baixa, tem aquela parte de reflexão ali e tudo. É uma virada de chave para a empresa? Foi uma virada de chave. No lembro... sentido do quê? No sentido de projetos maiores, no sentido de visibilidade nacional e mundial? Muita visibilidade, né? Nacional, internacional. Lembro que as emissoras, né? Porque foi Globo, foi SBT, foi Record, foi entrevistas, aí foi no Empresário de Sucesso. Foi muita coisa, pequenas empresas, grandes negócios e tal. Foi uma movimentação muito grande. Mas sabe que uma coisa é o branding, né? Outra, o marketing, o posicionamento da marca. Outra coisa então assim, deu mais credibilidade, trouxe... Confiança para a empresa ali. Isso. E a sensação que você falou, a gente está no caminho certo. Então a gente vai continuar nesse caminho. E a gente já estava no meio da expansão. Nessa época, inclusive, eu já tinha empresa no Paraguai, né? Já estava rodando aí. Já estava rodando, a gente já atendia, nessa época já tinha projetos em São Paulo, Rio, Brasília...
Sul, a gente também já tinha Santa Catarina. Eu tive empresa, nessa época a gente já tinha desativado, eu tive em Porto Alegre também, por 2 anos. E a gente estava em diversas cidades já, e com projetos em outros estados, né, já, mas a gente tinha unidades itinerantes de negócio. Então, assim, a partir de tantas unidades, aí a gente olha e fala, olha, é viável a gente expandir aqui para uma unidade maior ou algo desse tipo, né. Esse momento dessa primeira virada de chave. Quando foi agora, em 2022... Mas, desculpa te interromper, você fez uma virada de chave, você sai de um patamar aqui, empresa, e passa para outro patamar. Sim. Só que como empreendedor, que a gente se denomina empreendedor, tem uma empresa de arquitetura, você tem uma empresa de tecnologia, você tem mais credibilidade, você tem mais confiança do mercado, mas você também tem uns problemas que são um pouco maiores ali, de certa forma, ou talvez o aprendizado, você tem coisas que você não pode errar mais, certo? Isso aí não pesa para vocês na questão de, cara, a gente subiu o patamar, mas automaticamente nós temos as responsabilidades maiores aqui nas nossas costas, que a gente tem que empreender ou não pode errar. E a equipe, como é que você mensura isso? Equipe, empresa, nesse alto escalão, mudando esse patamar? Tem uma coisa assim, eu sou muito de sentir, sabe? E de verdade, sabe quando você conhece uma pessoa e já tem um sentimento? Quando você decide fazer uma coisa e tem um sentimento? Eu tenho um sexto sentido muito aguçado. E a minha sócia confia muito no meu sexto sentido. Ela é uma exímia executora, ela é muito mais executora do que eu. Eu costumo dizer que ela é a pessoa que faz do invisível visível. Ela realmente, eu vou lá e falo o invisível, assim, assim, assim. Ela vai lá e fala, tá. E ela executa, junto com a equipe, que são fantásticos. Quando a gente começou no caminho, eu sempre pensei em processos. Sempre pensei em processos. Porque não adianta você querer crescer sem olhar para o teu processo. Se você vai crescer sem olhar para o teu processo, você vai ter problemas logísticos, problema de não entregar coisas no padrão, questões que vão acontecer. E justamente, eu falo assim, que essa movimentação, essa conexão toda com o universo você atrai, né? Justamente o projeto que nos ensinou mais em questão de aprendizado, que foi o projeto da Sanepar, a gente teve muitas questões, a gente teve que se adaptar muito, a gente teve que criar formas, criar ferramentas, e eu sou grata por isso, porque acho que foi algo que quase acabou com a gente, que foi que trouxe o prêmio. E realmente, por isso que organicamente, vocês conseguiram um resultado fenomenal ali, despretensioso, vamos falar assim. Mas o processo... Você só estava fazendo o seu processo, o seu trabalho ali, focado no que você mais gosta, o que você nasceu para fazer. Exatamente. Quando foi em 2020, a gente tinha aprendido muito com esse projeto. Então a gente, até hoje, né, porque isso não para, né? Você pensar que você vai desenvolver um processo e aquele processo vai ser perfeito, não vai. Você tem que desenvolver o processo, tudo acredito que tem que ter um procedimento operacional padrão. Desde a forma de você salvar o arquivo no teu servidor, até tudo tem que ter um procedimento. Porque é o seguinte, como é que você replica algo que você imagina que vai ser grande sem você ter processos? Não existe, né? O sucesso ele vai acontecer com a constância, e processo é constância e você repetir aquilo ali, porque não adianta eu vender para você a Disney na automação e você chegar lá e eu conseguir te entregar um parquinho de diversão ali. Não, não é desse jeito. Existe todo um sonho ali aplicado, uma expectativa, né? Exatamente. E assim, não é porque é automação. Todo negócio tem que ser assim, né? Todo negócio tem que ser assim. O método tá aí pra gente pegar, desenvolver e falar, olha, isso aqui, o padrão disso aqui é assim. Então, hoje, falo pra você, nós temos padrão no nível que se você vê os nossos grupos de obra, é assim, a forma que a anilha, a etiqueta é feito, como é registrado, como é gravado, como é fotografado o nosso processo. Então a gente tem processo hoje para tudo, caderno de detalhes para tudo, porque a gente se preparou para esse crescimento. Quando veio isso em 2020, vocês já estavam aptos? A gente já estava com isso correndo. Então não foi um susto, não foi aquela... Não, a gente fala, sabe, só vem? Porque esse momento iria chegar. Eu falo que assim, nada acontece se você não tiver fé. Se você não cria o processo mental, se você não visualiza onde você quer chegar e o como, que é o importante desse roadmap, de como você chegar lá, você não vai conseguir chegar. Primeiro você tem que imaginar. E não adianta você imaginar. A fé é você fazer, continuar fazendo, saber que vai dar certo. Né? E isso é muito disruptivo, porque assim, eu não estou vendo ainda. Às vezes você não vai ver no começo. Só continue fazendo sua parte. Porque segue vai o seu foco, certo. a sua determinação. E o seu feeling, sabe? As pessoas têm que levar em consideração esse sexto sentido. A gente tem muito isso. O empreendedor tem muito isso de sentir. Eu acho que eu devo ir por esse caminho. Segue e vai, porque isso tem a ver com esse processo. Então, a gente estava nesse momento. Lógico que isso não para nunca. É evolutivo, né? Processos são feitos para você replicar, avaliar, ajustar e melhorar. Evolução. Evolução.
E isso está no nosso DNA, isso está no DNA da Arquitec. A gente só consegue deixar os ambientes melhores e fazer parte da vida das pessoas se a gente entender esse processo todo, né? Quem vai morar lá, como vai ser. Então, o nosso foco muito é compatibilização. Compatibilização com projetos de interiores, compatibilização com a obra, com o detalhamento do mobiliário, com o luminotécnico do arquiteto. A gente precisa compatibilizar. Sem a compatibilização, você não tem excelência. Tanto que a gente está entrando agora para o 4º ano manutenção zero. Eu falei, gente, 4º ano manutenção zero pós-obra. E você pior pode problema de uma obra em si é o pós-obra. Não existe manutenção zero no mundo. Que bom. Então, a gente está entrando agora para o 4º ano de manutenção zero. Isso é o diferencial da empresa, você acha? Essa compatibilização? A compatibilização é o diferencial da empresa. A nossa forma de acompanhar, né? Até porque você está no Brasil todo, está em países, vamos falar assim, se você não tiver um controle, não tiver essa questão desse diferencial, você não consegue mensurar nem consegue controlar, né? Que sejam os processos ali. E ele acaba sendo um diferencial para vocês. Isso define o diferencial ou a evolução da empresa nessa questão de protocolos, ou nessa parte toda que você comentou de compatibilização, ou existe algo a mais ainda que você acha que por isso que a Arquitec é esse fenômeno no mundo inteiro? Acho que tem as duas coisas. O primeiro é isso, é o trabalho da minha equipe, que é realmente pegar aquilo e desenvolver com método, e você conseguir mensurar o que está sendo feito, como, porque você só vai replicar se estiver em cima do método. Então, isso realmente é um diferencial da equipe, sabe? Com data, com hora, com tudo, né? Essas aplicações. E outra coisa que dá essa validação é que em relação às premiações, como ele é um prêmio técnico, né? Esse ano agora em fevereiro, foi feita uma reportagem, foi feito comigo e com a minha sócia, que o título é Qual o Tamanho dos Seus Sonhos, do Connect Today. É uma revista que tem em 180 países de tecnologia de automação, e a pergunta delas a pergunta da revista para mim, inicial, era assim: como vocês estão trazendo 2 prêmios mundiais seguidos para o Brasil, né? Vendo o Brasil como algo que não estaria na visão do europeu, assim, já no nível de premiações mundiais em tecnologia. Então, outra questão é essa, sabe? A gente vê oportunidades e a gente se associa a boas pessoas, a momentos, como foi o nosso momento de conexão e essa troca, né? E a gente conseguir aproveitar esses melhores momentos com boas pessoas também. Acho que um pouco disso é a energia que você tem ali da transformação. Mas você acha que isso transparece no amor que você faz sobre a profissão? Porque você, falando com você aqui, te escutando, o que seja, a gente vê essa euforia, essa alegria de falar, cara, eu acho que ela quer começar a falar do projeto para ela que agora, ela faz agora tal, e já começa. Isso, você acha que isso transparece, isso aí traz a mais proximidade com o arquiteto, com o cliente ali, falar, cara, se ela é autoridade sobre o assunto, se ela está me vendendo algo que ela acredita, por que eu não vou acreditar? Exatamente. Tem a paixão, sim. Tem o peso da paixão do que você faz, porque é o seguinte, você não consegue vender, e tudo é venda, né? Tudo é venda. Tudo é venda. Esse momento é venda, né? A pessoa que está ali, ela compra a tua imagem, ela compra a minha imagem, por isso ela continua assistindo. O cliente compra primeiro a tua imagem, ou a imagem que você postou do teu projeto, e aí ele continua conectivo ali. Seria ingenuidade de nossa parte não entender como esses processos acontecem. Então, a pessoa, para ela comprar algo, né? Ela compra, e ela não compra pela razão, ela compra pela emoção. Então, que emoção você imprime naquilo que você faz? Se você não tiver paixão para imprimir emoção no que você faz, ninguém vai comprar a tua ideia e vai gerar uma credibilidade, vai te contratar para um projeto, vai me contratar para automação, se você não imprimir isso. Por isso que é tão importante você fazer o que você gosta. Não porque você não vai trabalhar todos os dias. É o contrário. O que vai fazer você se manter ali e ter esse combustível para queimar nos momentos difíceis é justamente a paixão que você tem. É você olhar no espelho e você lembrar, por que eu estou fazendo isso mesmo? Você respirar e falar, não, porque é assim, porque o meu propósito é esse e porque vai valer a pena. Então você respira e inspira exatamente o teu propósito. E isso pode ser com automação, isso pode ser com qualquer coisa, qualquer produto, qualquer área, né? Seja na venda de mobiliário, a automação, ao cara que está vendendo hoje sobremesa na rua. É a mesma coisa. Quando você acredita no que você faz, você trabalha para aquilo, você dedica a tua vida para aquilo, e você realmente consegue alinhar o teu propósito de vida com o como você faz, porque o cara que está no mar hoje, lá, o surfista,
O propósito dele não é só surfar, é estar no mar. Sim. Estar lá surfando é uma forma de conectar o propósito dele. Então, a forma de conectar o nosso propósito, o meio é o que a gente faz. E esse meio é o que a gente olha todo dia e justifica. Eu estou no meu caminho, eu estou no meu propósito. Então, sim, tem essa questão da sinergia, tem muito. E tem a paixão pelo que faz. Esse combustível de você ser apaixonado pelo que você faz é o que vai te manter na constância realmente da execução do teu propósito. Porque nem tudo vai ser flores. Sim. Você vai ter muitos desafios. Empresário Falar no hoje país para hoje você é imposto, é tudo, né? Sim. Mão de obra, é os desafios da regionalidade, de tudo que você precisa se adaptar. Mas quando você olha para isso com essa visão e lembrando do que te move, é o que faz você continuar. Porque senão você esmorece. E no começo, quem está aí que quer empreender, independente da área, você tem que lembrar que é só você. Sim. E de verdade, você com você mesmo. é você com você mesmo. Sempre. Se você lembrar que o feedback positivo e o feedback negativo têm o mesmo peso, entendeu? Ele não vai nem te parar e nem te motivar. Ele vai ou validar ou vai fazer você olhar para o teu processo e falar assim, aqui eu posso melhorar. Eu falo para as meninas que eu treino do comercial, né, para venda, eu falo o seguinte, eu quero que você erre. Eu quero que você erre rápido e erre o quanto antes. Porque erro bom é erro rápido. Se você errar rápido, ótimo, acabei de identificar mais uma forma que não funciona, que eu não posso fazer, e a partir de agora eu posso elencar como alcançar para acertar. O que acontece é que a gente, como ser humano, a gente tem muito medo do erro. Porque a gente é ensinado numa sociedade em que quando você erra não é bom. Sim. Não é verdade? Concordo. É assim, nossa, você errou, que ruim, né, tal. Vamos te crucificar aqui, vamos, não tem mais, você não consegue reverter a situação, tudo acaba sendo julgado nesse ponto, né? Exatamente. Isso é verdade mesmo. E aí a gente pega uma questão seguinte, que você tem Architect, certo? Tem outros empreendimentos, claro, você é a sócia em geral, você almejou e conseguiu chegar onde você chegou, que vamos falar que você é o topo, certo? Beleza. E para Architect hoje? Automação, venda, Brasil inteiro, vários projetos fora do país e tal. O que falta ainda? A expansão mundial. Nós estamos no processo, né? Dominar o mundo. O ideal, assim, né, que está lá no nosso... eu não sei se você faz isso, mas eu costumo escrever, sabe, onde está e tal. Eu penso muito. Eu penso e aí eu anoto, sabe, assim, não esse texto, sabe, setas onde vai estar, com data, com onde, como... o ideal de ser conhecido internacionalmente nos 10 anos. Quando a gente conquistou agora o primeiro prêmio, a gente redesenhou algumas coisas de como funcionaria. E agora o segundo prêmio, que foi eu não terminei de falar, né? O TDAH é terrível, né? Mas isso é ótimo. Da Lighting Building. E aí acontece nessa feira essa premiação, né? E agora em outubro a gente foi de novo, né? Sim, 2022, né? 2022. A gente submeteu 8 projetos e a gente foi finalista na categoria Smart Home, que são casas. Para nós foi muito importante. Que é o foco, você tem um foco nesse gigante hoje. O que mais a gente faz? É o que você roda o Brasil todo. Sabe o teu arroz com feijão? O projeto que você faz o tempo todo? Você adora. É o que mais a gente faz. Lógico que a gente faz corporativo, a gente faz hotel, a gente faz hospital, a gente tudo que é tipo de projeto. Só que o residencial, sim, apartamento ou casa é o que mais a gente faz. E aí isso trouxe para nós a validação que a gente realmente queria. Ser o melhor do mundo por aqueles 2 anos é importante? Agora, esse trabalho do residencial, que é o que mais é o foco principal da empresa, cara, ali, vamos falar. Muito mais projetos, sabe? Eu tenho muito mais projetos residenciais do que projetos corporativos, por exemplo. Porque projetos residenciais são muitos. Pega um prédio, você faz N apartamentos, né? E aí... E tem uma essência boa também. A gente faz todo tipo de projeto também, faz de corporativo e residencial. Mas o residencial, ele tem sempre uma essência, porque nunca ele vai ser igual. Nunca. O corporativo, ele consegue repetir. A gente consegue fazer algumas empresas aí, replicá-lo aí, seja no estado de Goiás, seja no Brasil. Mas o residencial, ele sempre, independente da região que ele estiver, ele sempre vai ser único. Exatamente. Talvez isso seja a questão pontual de vocês aí na... E a gente consegue fazer coisas novas, né? Sim, você experimenta isso, você experimenta ali. Experimenta. Porque o pessoal engaja com você, o cliente engaja com você e te dá esse gás também que seja, ou acaba que você consegue propor, porque talvez o custo seja menor também, né? Você propor algo para um corporativo de um volume grande, sai muito mais caro do que você propor algo exclusivo ali para um cliente, sabe dependendo. Que não é? Não? Não. Tô enganado, então. Tá.
Porque o cliente residencial investe muito mais do que o cliente corporativo. Eu falo para você que um cliente... Mas porque ele tem coisa mais exclusiva. Não é nem isso. Ele realmente investe mais. Eu vou falar para você que, por exemplo, nosso projeto premiado 2020, eu tenho N residências que colocaram muito mais, residências assim, de 1.000 metros quadrados, 1.200, que investimento financeiro, investiram muito mais em automação, tem muito mais, né, as cifras foram muito maiores do que o projeto de 12 mil metros, por exemplo. Então isso acontece muito por conta do que você falou exatamente, por conta da personalização. E é um cliente que ele quer coisas exclusivas, ele quer coisa diferente. E aí você consegue oportunizar para esse cliente, que hoje a gente tem, por exemplo, só de acabamento, tecla, tem mais de 20 catálogos no mundo. Então é muito diferente. Nível de personalização. E quando foi agora o prêmio de outubro, foi a primeira vez que o Brasil foi finalista. O Brasil nunca tinha sido finalista numa categoria residencial. Então, para o pessoal lá, que foi bem... Esse ano foi diferente. Lá na Alemanha veio gente de diversos países perguntar, mas é no Brasil? É uma casa no Brasil? Eu falei, não, é uma casa no Brasil. Nossa, que legal, né? Assim, sim, nós temos casas lá no Brasil que tem esse potencial também. Então, o prêmio tem 34 anos de existência. 34 anos tem o KNX, tem 30 anos. Em 30 anos, o Brasil nunca tinha sido finalista na categoria residencial. Então, isso trouxe uma visibilidade também para a arquitetura brasileira. Porque começaram a olhar mais fotos, mais coisas, saber que tinha, conhecer os nossos projetos, né? E é como que conhece através das imagens. Sim. E o que está impresso nas imagens é justamente a boa arquitetura brasileira. E aí, isso é um grande diferencial. Por isso que o de outubro foi um marco também diferente para nós. E quem está nos assistindo, escutando, ele consegue localizar esses projetos finalistas e também os que ganharam na internet? Tem isso disponibilizado? Tem inclusive a nível mundial, no próprio site do knx.com, né? Você consegue. O KNX, o geral, tem a aba lá, projetos, e você consegue selecionar por países, por tipo. Por exemplo, quero ver só igreja, ou quero ver só castelos no mundo todo. Os mesmos projetos que você apresentou para... Eles conseguem ver de todo o mundo inteiro. Ele também está aberto lá para quem quiser. Sim, todos os finalistas ficam lá nessa plataforma. E aí você consegue ver projetos do mundo todo. Por exemplo, né, o Burj Khalifa é projeto, o Burj Al Arab, o maior aeroporto do mundo, o Vaticano, a Capela Sistina, a gente tem ali a Basílica de São Pedro, a praça. Todos esses projetos são KNX, né? O Marina Yas de Abu Dhabi, o próprio restaurante da Torre Eiffel é KNX. E hoje essa mesma tecnologia está trazendo aqui para Goiânia. Então, essa forma de fazer, hoje a gente não fica para trás, eu digo hoje a gente é arquiteto, independente da cidade, né, que a gente veio agora para cá, né, Goiânia e Anápolis. A gente hoje consegue entregar a tecnologia para os escritórios que a gente trabalha, para os nossos clientes, a mesma hoje que está em Frankfurt, que está em Nova York, que está em Dubai, hoje a gente tem aqui. A gente não fica atrás em nada. Se você quiser o mesmo acabamento usado hoje no Burj Khalifa para um cliente teu corporativo, a gente consegue. Se você quiser hoje um acabamento assinado, escritório Zaha Hadid, a gente tem. Se você quer um acabamento Ferrari, da Ferrari a gente tem. Então, eu quero usar um acabamento que eu comprei na Leroy. Vai integrar você também. Tem acessibilidade. O cliente ele não precisa ficar preso. Esse foi o diferencial da gente ir com a tecnologia do KNX. E isso está dentro da nossa expansão mundial. Você tem essa acessibilidade de conseguir trazer coisas exclusivas se o cliente quiser, mas você tem a oportunidade também de levar a automação para um cliente que quer comprar algo mais popular, mais comercial, só por questão de infraestrutura também, em geral. Porque é gosto pessoal. Tem cliente nosso que investe muito em tecnologia, mas ele quer um acabamento convencional, sabe? Branco, básico. Tem cliente que investe de forma moderada, mas ele quer um acabamento com cara, né, de automação, sei lá, com cristal, Swarovski, com coisa diferente. Ele consegue. Então, a gente tem níveis de cliente muito diferentes. Então, hoje a gente consegue atender automação a gente chama de automação nível C, automação nível B, automação nível A e automação A+. Tudo depende do tipo de cliente, porque varia de tamanho de espaço e tipo de solução. Isso não significa que o público não tem a ver com perfil necessariamente de investimento, esse perfil. Tem a ver com o nível tecnológico dos sistemas, entendeu? Que é um pouco aí essa pegada para conseguir atender. E o bacana para vocês também como empresa é que vocês conseguem surfar em todo o mercado, né? Todos os clientes, que te dá aquela liberdade de criar um cliente de 1.000 metros quadrados, mas também automaticamente você consegue trabalhar um cliente que tem um potencial menor ali, que ele gosta de automação, mas ele não tem essa acessibilidade, eu quero alguma coisa tão exclusiva. Isso é bacana, né? Porque aí a gente tem essa mobilidade arquitetônica ou tecnológica para não ficar só engessado naquele nicho que é o nicho principal, que você fala, que eu consigo fazer o que eu quiser, né? Então você tem alguns limitantes, tudo que você mexe com criação. A arquitetura é criação, né? Criação. Empreendedorismo.
falamos de empresa rodando aí o mundo inteiro, buscando já áreas internacionais. Thaís também está nesse empreendedorismo, junto com a sócia, tudo. Aonde você faz ou mensura a sua gestão do tempo? Porque você está aqui agora em Goiás, está em Goiânia, Goiás, você tem projeto fora do estado, tem projeto fora do país, você está rodando aí, tudo, denominada rainha da automação, gosta de empreender, gosta de bater papo, ama o que faz. E aí, onde a gente gerencia esse tempo todo? Vou falar para você que nem tudo é perfeito, né? Sim. Nem tudo é perfeito. Hoje está fazendo 36 ou 38 dias que eu estou viajando, sem voltar para minha casa. Para sua essência. Para minha casa mesmo, sabe que minha casa fica no interior do Paraná, né? Lá onde tá meus cachorros, a minha família, a minha casa, as minhas plantas, né? As minhas conexões pessoais. Toda vez que a gente faz uma escolha, nem sempre a gente está fazendo uma única escolha, né? Na verdade, nunca. Sempre que a gente faz uma escolha, a gente está fazendo várias escolhas implícitas naquela mesma escolha. Uhum. Quando eu escolhi isso para fazer, eu imaginava que eu teria que viajar, talvez eu não imaginasse que seria como é exatamente, né? Tão frenético, você fala. Tão frenético, porque 3 períodos é direto, né? Então, certo. A cada tempo, eu tenho que tirar um tempo para mim ali, né? E eu acho que acompanhamento, terapia, tudo isso é importante no processo. Porque é o seguinte, você decide uma coisa e você vai fazer ela. E nem tudo vai ser perfeito. A sua gestão do tempo também não. Então, tem dias que são muito bons, que você consegue ter um bom aproveitamento. Só que, gente, eu sou um ser humano como qualquer outro. Tem dia que eu não tô 100%, tem dia que eu não tô nem 20%. Certo. Né? E os nossos compromissos, as nossas coisas, ele não perdoa isso. Você tem que se adaptar. Para o empreendedor, independente do percentual que ele está emocional ou físico, ele tem que empreender. Ele tem que acordar e ir para a luta. Ele tem que empreender. E você entender que a constância do que você tem para dar aquele dia e aprender a se perdoar quando o que você tem é só 20%, é muito importante. Nem sempre você vai estar 100%, mas se você tiver a noção de falar assim, tudo bem, né? Eu consigo me abraçar, porque pensa o seguinte, se você tivesse um amigo e você tratasse o seu amigo igual você tem se tratado ultimamente, você ainda teria esse amigo? Nesse processo eu aprendi muito sobre mim, a ser minha amiga, a me acolher mais, a me respeitar, a entender que em alguns momentos aquilo é o meu limite, eu não vou conseguir mais. Porque hoje, gente, quando fala assim, onde você mora? Eu moro em hotéis, em Airbnb, em apartamentos que eu fico espalhados pelo Brasil. Essa é a minha experiência hoje. Então você tem duas opções, ou você lamentar que você passa muito tempo sozinho, porque eu passo muito tempo com muitas pessoas e muito tempo sozinho. Sim. É muito aeroporto, é muito aéreo, hotel, né? Cada cama é diferente, cada luz é diferente. Eu tenho uma questão para dormir com luz terrível, então tenho que dormir de máscara e tal. E essa gestão do tempo, ela é complicada. Por isso que eu acho que o acolhimento de você com você mesmo, enquanto você está empreendendo, ele é muito importante. E isso vai pautar a tua qualidade da tua saúde mental mesmo. Porque muitas coisas vão te levar no limite, né? A rotina é uma delas, né? Na semana passada, por exemplo, quando eu te conheci, foi uma semana frenética. O dia que eu cheguei mais cedo no apartamento era 9h30 da noite. E aí eu tinha mensagens para olhar, tinha WhatsApp, tinha feedbacks, tinha coisas para fazer ainda. E teve dias que eu cheguei 00:30, tinha que acordar no outro dia cedo. Tem que acordar no outro dia cedo e não importa, você tem que estar lá 8h, maquiada, pronta, perfeita. E essa plena. Coisa, e plena. E falando disso também, e aonde a Thaís quer chegar? Eu acho, como eu comecei a nossa conversa, que não existe um limite, né? Não existe um limite. A Thaís quer deixar um legado aqui, conectado com muito mais pessoas, porque eu entendo que o que eu vim fazer aqui não é só comigo. Essas pessoas que vão fazer parte, que já estão fazendo, e as que eu vou conhecer ainda dessa trajetória, elas vão continuar fazendo isso, elas vão continuar com esse legado, né? No primeiro prêmio mesmo, quando ganhei o prêmio, eu dediquei esse prêmio a todas as mulheres do mundo que fazem diferença, né? Porque a gente é minoria na minha área. E esse legado de transformação que
passar para a pessoa que todo mundo pode ser o que quiser, e isso para mim não é clichê. Eu saí da área da saúde, vim para a arquitetura e comecei na tecnologia do zero, sabe? Botando fogo realmente no começo, em extensão, porque eu não sabia o que era fácil, o que era neutro, ligava tudo e botava fogo nas coisas. E se permitir essa adaptação. Então, onde eu quero chegar? Eu quero ver isso. Eu quero ver mais pessoas contando para mim que tiveram essa jornada. Eu quero a nossa empresa tendo a visibilidade que a gente merece e que o Brasil também seja visto dessa forma, que uma empresa brasileira tenha esse respeito na tecnologia também, que olhem para a nossa tecnologia, que olhem para a nossa arquitetura e que vejam o trabalho incrível que a gente está fazendo aqui. E é isso, eu acho que esse legado de transformar pessoas, de ensinar, propósito, que está ligado no meu propósito, é isso. Eu tenho uma coisa comigo que uma professora uma vez disse para mim, ela falou assim, Thaís, todo lugar que você entra, toda pessoa que você conhece ou que cruza no teu caminho, ela nunca mais é a mesma, você sempre faz alguma diferença. E eu trouxe muito isso para a essência da empresa, de deixar os espaços realmente fazendo diferença na vida das pessoas, ver o sorriso. Eu vi clientes, por exemplo, esse cliente da Casa do Prêmio, falando de automação, um cara cético, um cara falando disso, da transformação que teve na vida dele e que hoje ele consegue aproveitar a casa, fazer isso, sabe? Com automação, usufruir. De um trabalho que você tinha foco e você conseguiu levar. Conectado. Isso para mim é a validação. Onde eu quero chegar, eu quero isso. Eu não sei ainda qual é o limite para nós. Mas que o trabalho que a gente fez e o que a gente está fazendo com a empresa hoje é para chegar nisso, né? É para ser a maior expansão em escala de automação de qualidade no mundo. E estamos trabalhando para isso. Muito obrigado pelo papo. Obrigada, foi um prazer. Você é luz, você brilha e você tem uma coisa fundamental do empreendedorismo, foco. Foco e determinação. Às vezes a gente vai ter que sempre. Mas foco e determinação é uma coisa que chama muita atenção. Não é todo mundo que tem, mas quando a gente ama o que faz, realmente faz muita diferença. Obrigada. Obrigadão. Não preciso falar mais nada. Tá aí a rainha da automação. Segue ela nas redes sociais. Cara, é fenômeno na internet. É fenômeno aí pelo trabalho que ela faz, pela empresa que ela gerencia, pela Valéria, sócia, claro, também mérito dela, também a Arquitec. Roda o mundo inteiro com a parte de automação. Está aqui se empenhando, tentando trazer mais oportunidades, tentando levar o nosso país afora, com um trabalho bem feito, com um trabalho entre mulheres, com empreendedorismo ali, seja na alegria, na tristeza. Também mulheres, né? Não é só foco, mas também Mas tem um foco disso aí, que querendo ou não, é mérito Brasil. de vocês, sabe? Parabéns. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês que estão conosco até agora, também assistindo aí. Excelente, gostei muito aqui, eu fico muito feliz quando tem pessoas assim que, sabe, uma conversa informal, uma conversa tranquila, mas que, cara, uma boa troca, palavras. Né? Obrigado, valeu gente, até a próxima, tchau, tchau.